paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Eu quero vos trazer uma palavra, uma reflexão bíblica que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5 e o versículo de número 15, que diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o versículo 15, que o povo levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Encontramos na igreja primitiva até a unção do apóstolo Pedro em sua sombra. Até a sombra de Pedro tinha unção. O povo cria tanto no Evangelho, na palavra de Deus, nos milagres e nas maravilhas. O povo cria tanto nos apóstolos, cria tanto no pastor Pedro, que levava os doentes às ruas em camas e macas e desejava que a sombra de Pedro projetasse sobre eles, crendo, acreditando que o milagre poderia acontecer. Não era a sombra de Pedro que curava, nós sabemos disso. Mas sabemos que na vida de Pedro havia uma unção do poder de Deus. Sabemos que Pedro fazia milagres e maravilhas, e tudo isso, a glória, a honra e o louvor era dado ao Senhor Jesus. Sabemos que não era a sombra que curava, que quem curava e fazia os milagres através do apóstolo Pedro era o Senhor Jesus. Mas o que eu enfatizo aqui é a credibilidade que o povo tinha diante dos apóstolos. Eles criam no homem de Deus, eles criam no pastor Pedro e sabiam que aquele homem, por onde passasse, milagres e maravilhas aconteciam até na sua própria sombra, sendo projetada sobre os doentes que ali estavam no caminho. O que eu quero enfatizar com isso é que outrora, antigamente, se nos dias de Pedro, o evangelho, a palavra de Deus se cumpria, os milagres aconteciam, os crentes antigamente eram diferentes, muito diferentes. Antigamente, crente era crente. Quando o crente é de verdade,
até a sombra dele tem unção. Quando o crente é de verdade, até a sombra dele tem unção. Antigamente, nós estávamos juntos. Hoje, os tempos mudaram. Estamos juntos e misturados. E essa mistura tirou a essência do verdadeiro crente. O que tirou a essência do verdadeiro crente? A mistura. Éramos protestantes, evoluímos para evangélicos, agora somos gospel. Cada dia, a força do evangelho, que transforma vidas pela palavra de Deus, fica fraca e sem substância. Na década de 80, crente era crente. Na década de 90, crente começou a inovar, sofisticar, mudar um pouco. 10 anos depois, encontramos uma geração gospel, fraca, sensível e fria. Gospel, porque não somos mais protestantes e não protestamos mais contra nada. Fraca, porque qualquer deserto, qualquer provação, qualquer luta, qualquer guerra, qualquer dor, qualquer perseguição, ou qualquer palavra forte, ou cara feia, o crente desiste de ser crente e quer apostatar da fé, sair da igreja, abandonar o ministério, sair fora do barco, dizer que vai embora, porque é fraco, não tem coragem de enfrentar as lutas, os desertos, os vales, as guerras, os gigantes, não tem coragem de pagar o preço pela obra de Deus. Sensível, porque qualquer palavra hoje, se você falar na igreja e ele ou ela interpretar mal, já fica logo com a cara feia. Sensível, porque se você ministrar um sermão, corrigindo, dando uma advertência, falando alguma coisa que ele venha se corrigir, se acertar, ficar no prumo, ele já tem vontade mesmo é de congregar em outro lugar, ir embora para casa e talvez nunca mais passar nem na frente de uma igreja. Sensível, porque hoje a doutrina aplicada dentro da igreja, ela causa comichão nos ouvidos. Sensível, porque na hora que se está pregando a palavra de Deus, poucos crentes aceitam, poucos crentes tomam posse da correção, da palavra que adverte, da palavra que corrige, da palavra que tenta colocar o crente dentro da doutrina da palavra de Deus. Por isso que é sensível. Hoje, a sensibilidade está tão aguçada e tão forte que qualquer palavrinha que você falar nos púlpitos das igrejas, talvez aquele crente não volte mais ali nunca mais. Uma igreja fria, uma igreja que não busca mais oração, que não busca mais o batismo com o Espírito Santo, que não busca consagração, uma igreja que esfriou e que está muito difícil ver novamente
os avivamentos, os batismos no Espírito Santo, línguas estranhas, o pentecostalismo. Tá difícil ver o fogo pegar na igreja, ver o povo pulando, ver o povo se alegrando no Espírito Santo. Então a igreja está gospel, fraca, sensível e fria. Na década de 90, 20 anos depois, a igreja geme. Poucos são os crentes de compromisso. Quase ninguém deseja mais o batismo com o Espírito Santo. Poucos querem se responsabilizar. Alguns desejam fazer a obra. Alguns desejam fazer a obra. Antigamente, todos desejavam. Antigamente, todos queriam fazer a obra. Jejum era toda semana antigamente. Hoje, jejum, poucos fazem. Essa igreja fria, morna, parada, sem ânimo, vai chegar aonde? Ou nós mudamos, ou a igreja vai perder de uma vez a essência de outrora. Quando o crente era crente antigamente. Antigamente, crente era crente. Alguns pastores inteligentes, para cumprir o protocolo do sistema e sobreviver, mudaram os nomes dos pecados. Não pode mais falar a palavra inferno em cima do púlpito da igreja. A Santa Ceia é oferecida por atacado ou self-service. O batismo nas águas, oferecido nas ruas, sem discipulado nenhum. Quem passar na calçada é jogado dentro da piscina e batizado e ali transformado membro do corpo de Cristo. O culto foi transformado em show. De 1h30 de palavra, que era antigamente, ficou apenas 20 minutos. O louvor era 20 minutos antigamente, passou para 2 horas de louvores. Apelo não se faz mais quando se termina o culto, por causa do constrangimento dos não crentes que estão ali presentes. Não se pode mais cobrar, não se pode mais exigir, não se pode mais corrigir ovelha nenhuma. Tratar o pecado foi substituído pelo silêncio e o finge que não vê. Falar de dízimo, oferta e voto na igreja, isso são palavras chulas. Onde vamos chegar? Onde vamos parar? Volta logo, Jesus. Volta logo.